assistir essa ministração, abra a sua Bíblia na carta de Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Aos irmãos online. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga espere por mim. Amém. Vamos ler a partir do versículo 14 e depois nós vamos focar em 2 versículos chaves. Diz assim: por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação e longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não vos suceda que, arrastado pelo erro destes insubordinados, descaiai da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora para no dia. Vamos ler o verso 18 juntos? Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Pode sentar e continue com a sua Bíblia aberta. Eu gosto muito desse capítulo 3 da carta que Paulo escreve aos crentes, que Pedro escreve aos crentes daquela época. Principalmente porque tudo que está escrito ali faz muita ênfase à nossa realidade hoje. E eu gostaria que a gente refletisse no tema de crescendo em Cristo e tendo saúde espiritual. Vamos repetir? Crescendo em Cristo e tendo saúde espiritual. O que é que está acontecendo aqui nesse capítulo 3? Dentre muitos ensinos e instruções que Pedro traz para a igreja cristã daquela época, tanto na sua primeira carta, quanto na segunda, ele traz algumas repetições e algumas ênfases mais profundas aos crentes da época, tratando agora sobre as convicções que aquela igreja e aqueles irmãos deveriam ter a respeito da volta do Senhor Jesus. Visto que, desde aquele período, já se levantavam pessoas para distorcer a mensagem do Evangelho. Ensinos que não eram recorrentes ao que Paulo havia ensinado, ensinos que batiam de frente com a verdade de Cristo Jesus. E Pedro também começa a alertar a igreja para esses cuidados. E é interessante que no capítulo 3, a partir do verso 1, ele começa a dizer que aqueles crentes deveriam ter um cuidado de não adormecerem, mas sim despertarem com relação a todo o ensino que lhes havia sido dado a respeito da volta do Senhor. Veja-se, naquela época, eles já esperavam a volta de Jesus, não sabiam data, não sabia nem dia, nem hora, nem tempo, mas deveriam permanecer firmes naquela verdade, porque tudo aquilo que Jesus havia dito, os apóstolos
daquilo que aprenderam do Senhor. Quando nós começamos a pensar e a lembrar nisso, nós claramente vemos que nos dias de hoje não tem sido diferente. Jesus ainda não voltou, mas as coisas que ele disse continuam acontecendo até os dias de hoje. E nós, como crentes dessa geração, precisamos, assim como os irmãos daquela época, manter acesa a verdade do Evangelho e a preparação para essa volta do Senhor. Porque da mesma forma que se levantavam leões e se levantavam homens querendo distorcer a verdade, hoje não é diferente. Falsos profetas, falsos testemunhos, ensinos distorcidos, pessoas sendo levadas por teologias da prosperidade, ideologias contrárias à palavra de Deus e muitos cristãos que têm adormecido na fé e não têm procurado caminhar de forma saudável com Cristo, têm sido facilmente levados. E aí Pedro começa a dar essas orientações até o versículo 13, e quando entra no versículo 14, ele vai ressaltar que esses irmãos deveriam permanecer na espera do grande dia da volta do Senhor. Na mesma medida que Pedro dá uma orientação e uma exortação, ele renova o ânimo. Olha, vocês, porém, continuem esperando. Agora, enquanto vocês esperam, algumas coisas vocês devem permanecer fazendo. E aí ele vai dizendo que em razão das situações que estavam acontecendo até o grande dia do Senhor, aqueles crentes deveriam se empenhar para não serem encontrados de qualquer jeito. Aqueles crentes deveriam se empenhar para serem achados em paz com Deus. E como é que a gente se encontra em paz com Deus? Aí ele vai dizer: se empenhem para ser achado por Ele em paz, sem mácula, ou seja, com a alma, com o espírito aperfeiçoado nele. Aí ele diz: sem mácula e também irrepreensíveis. Com espírito e alma, mente, todo o seu ser, capaz de ser achados pelo vosso Senhor de forma íntegra, de forma santa, de forma pura e pautados nos ensinos que Ele nos ensinou. E aí Pedro vai dizendo: olha, e tende por salvação essa longanimidade, esse crescimento constante no nosso Senhor, como igualmente Paulo nos havia ensinado, que nós deveríamos crescer em Cristo Jesus. Que vocês não façam como muitos que não se submetem à palavra faz, ensinam errado, deturpam a verdade, fazem tudo conforme o seu bel prazer, transformam a mensagem conforme o seu entendimento e não conforme diz as Escrituras. Olha, irmão, se naquela época já havia isso, imagina hoje. Se você brincar, em cada esquina que você chegar, tem alguém falando distorcida a palavra de Deus, sim ou não? Sim. Mas aí cabe a quem tem conhecido não só a palavra, mas o Deus da palavra, para serem instrumentos do Senhor, para fortalecer a sua fé e fortalecer a fé do outro. E é interessante que Pedro, quando ele fala da importância
dizer: andem, vivam retamente com o Senhor e também estudando a sua palavra, para que assim vocês cresçam nele. Interessante que Pedro não diz assim: para que vocês cresçam em mim. Ele diz: para que vocês cresçam nele. Porque ele é a fonte do nosso crescimento. É ele que vai nos orientar. Ele coloca homens e mulheres ao nosso redor para nos instruir, para nos capacitar. Mas entenda, irmãos, nessa mensagem, que a responsabilidade da nossa vida com Deus é individual. Aleluia. Você pode ter uma igreja que ora por você. Você pode ter pastores que oram por você, que acompanham você, que acreditam em você, que ajudam você. Mas se você não fizer a sua parte, ninguém vai salvar você. Aquele velho ditado: quando Jesus voltar, minha mãe é do círculo de oração. Não, pastor Silvio e a irmã Cleide, olha, pense eles assim, me ajudam muito. Eu seguro no pé deles e suco, sobe não. Quem nunca ouviu isso? Né? Muitos jovens, principalmente, na minha época, faz pouco tempo. Eita, glória. Puxando mais para trás da época do pastor, que faz mais tempo. Faz muito mais tempo. Eu vou segurar no pé daquela minha discipuladora e eu subo, sobe não. Porque não é sobre nós a salvação. Vocês não são discípulos nossos, no sentido bíblico falando. Vocês têm que ser discípulos de Jesus. Discípulo no sentido daquele que anda com Cristo. Não no sentido daquele que viu a Cristo como eram os discípulos quando Jesus os chamou, mas daqueles que caminham com Cristo hoje pela fé no seu dia a dia. Nós geramos o que a gente chama de discipulado pessoal, que a gente acompanha, a gente está lá ensinando, mas ninguém, nem o próprio discipulador, pode fazer a salvação do seu discípulo. Porque o nosso maior discipulador é Jesus. E Ele é o que nos dá a salvação. E aí Pedro vai dizer isso. E ele vai falar que desde aquele tempo iria surgir mais pessoas insubordinadas às Escrituras. Pessoas que iriam maldizer da palavra de Deus. E esses irmãos precisavam ter espiritualidade sadia para saber se posicionar. Que é o que falta hoje na vida de muito crente. É ter a coragem de se posicionar na contramão do mundo, nas ofertas que o mundo dá, nas ofertas que vêm para distorcer. Não, rapaz, a Bíblia não diz assim, não, diz assim. Porque ainda hoje Satanás começa a dizer as mesmas mentiras que disse para Eva no jardim. E muitas vezes, se a gente não tiver cuidado, a gente vai ser levado como Eva, dando ouvidos aos falsos ensinos do inimigo que chega e diz: não foi assim que Deus disse. Não é assim que a palavra disse. Mas nós, como filhos de Deus, devemos responder como Jesus disse. É assim que diz a palavra. É assim que diz a palavra de Deus. A gente precisa ter firmeza espiritual e bíblica para estar na defensiva da palavra do Senhor. Seja em qualquer lugar, em qualquer circunstância, com qualquer pessoa que for. Como disse lá no capítulo 1, no capítulo 1 também de Pedro: estáis, pois, prontos para responder a qualquer um que questionar a razão da vossa fé. Se alguém vier questionar sobre a sua fé, o que você responderá? Se alguém vier questionar
questionar sobre a sua caminhada com Cristo, o que você dirá para essa pessoa? Quais são as suas convicções? Ou você vai dizer assim, não, lá na igreja eu aprendi assim, o pastor falou assim, a pastora falou assim, ok, isso é importante, mas você tem que dizer o que a Bíblia diz a você. A Bíblia diz assim. Porque você tem que ter convicção muito além daquilo que nós falamos para você. Porque a palavra de Deus, que é ensinada, você também precisa alinhá-la ao seu coração. É por isso que no versículo 18, e aí é onde eu entro depois da introdução, aqui no verso 18, Pedro vai dizer, olha, no verso 17, né? Vocês de antemão estejam acautelados, estejam atentos. Vocês já estão sendo instruídos antes mesmo que outras coisas aconteçam. Prestem atenção em tudo que vai acontecer, para que vocês não caiam na firmeza da vossa fé, como outros têm caído. Aí ele vai dizer, antes, porém, sobretudo, crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, nosso Salvador. Antes que tudo isso aconteça, e ainda que tudo isso aconteça, vocês, crentes, que estão alertados, que estão sendo orientados, tenham cautela, estejam atentos, acautelai-vos para que vocês não desfaleçam, mas cresçam em Cristo Jesus. Aleluia. Pedro estava orientando aqueles crentes que eles precisavam ter saúde espiritual para enfrentar as coisas que viriam até a volta de Jesus. E se eles não tivessem firme com a palavra e com o Deus da palavra, eles seriam tendenciosos a esmorecer. E é isso que acontece quando nós estamos doentes espiritualmente. Então, para a gente não adoecer espiritualmente, mas manter saúde espiritual, nós precisamos crescer em Cristo Jesus. E aí, dentro desse verso 18, tem 4 palavras que me chamam a atenção. Primeiro é quando Pedro diz, cresçam. Mas não cresçam em qualquer coisa. Não cresçam em qualquer pessoa. Não cresça de qualquer maneira. Cresça da forma correta. E aí eu fui pesquisar o que acontece para a árvore crescer. E o que acontece quando a árvore adoece. Por mais que a gente tenha assim, uma Rosa que gosta muito de planta, a Cleide também. Quem mais aqui gosta de cultivar planta? Bel, Agnes, Rosângela, minha mãe também, uma jardineira. Ama flores. E se eu fosse perguntar aqui a vocês, vocês responderiam muito bem. E mesmo quem não é cuidador de plantas de forma natural, na escola a gente aprende. Lá na ciência, como também na geografia, a gente já aprende desde pequeno como deve se cuidar de uma planta. É assim ou não é? Mas eu quero aprender com vocês. Como é que se cultiva uma planta para ela crescer saudável? Bora lá. Aguar. Aguar, muito bem. Quem mais? Podar. Podar, quem mais? Adubar. Luz solar, adubar, quem mais? Crescer. Ah, não, é a planta que vai crescer. Crescimento. Vai lá. Quem mais? Luz solar, mas há momentos também que a planta precisa começar com a planta, né? Minha filha já foi na profundidade do diálogo da planta. Tem planta que precisa também da escuridão, não é verdade? Porque tem planta que para desenvolver ela precisa estar um pouquinho reservada, sem muita luz.
que trazendo isso para a nossa vida cotidiana e espiritual, todo excesso, sem uma orientação, é por isso que existe a poda. Sem o excesso, ou com o excesso, essa planta vai ficar, se botar excesso de água, que foi a primeira coisa que Gabriel falou, ela vai encharcar e ela pode morrer. É natural que a gente pense assim, toda água tem que ter planta, mas às vezes tem planta que você não pode aguar nem todo dia. Tem planta que só pode ser uma vez por mês? Uma vez por mês, porque é a característica da planta. Mas qual é a propriedade principal? É que ela precisa receber água, certo? Mesmo que não seja todo dia, mas ela tem que ter, nem que seja dentro do dia dela. É como tem crente, cada crente aqui é diferente, sim ou não? Sim. Eu preciso de algo de uma forma, você precisa de outra, eu cresço de uma maneira mais fácil, você cresce de outra, porque nós temos personalidade diferente e Deus tem uma linguagem para falar com cada um de nós de forma diferente. Mas qual é a base? É que a gente cresça. Entende? Então, na propriedade da planta crescer, ela precisa de tudo isso para que ela desenvolva da forma correta, ela tenha a alimentação correta, que é o adubo. Às vezes bota folhas de vegetais, né, para ela ter aquele adubozinho bem legal, coloca água na horinha certa, ela precisa da luz solar também da forma correta, ela vai precisar se reservar também da forma correta, para que ela vá crescendo saudavelmente. Agora vamos trazer isso para nós como crente. Quando a gente vem para Cristo Jesus, a gente não vem para permanecer do mesmo jeito. Necessariamente todo crente nascido de novo precisa crescer. É impossível, e é possível também, que você esteja em Cristo e não cresça. E é possível você estar em Cristo e não crescer se você não se desenvolver bem. Porque o problema nunca vai ser Jesus. O problema sempre vai ser a gente. Por quê? Porque observe que o crescimento ele é processual. Ninguém cresce do dia para a noite. É preciso um processo de crescimento. Então, nesse processo de crescimento, irmãos, vai ter momentos que Deus vai precisar colocar a gente também no escuro. Vai precisar de ter momento em que Ele vai nos dar a luz suficiente, porque Ele é a luz da nossa vida. Vai ter momentos que Ele vai regar na nossa vida, porque Ele é a água da vida. Mas observa que quanto ao alimento, a gente precisa se alimentar da palavra de Deus. A gente precisa crescer e desenvolver para que a graça de Deus, a mensagem de Deus, faça-se de fato o poder que ela tem de se manifestar na nossa vida. É impossível que você caminhe com Cristo verdadeiramente, como diz no texto lá da carta 1 de Pedro, se é que o Espírito de Deus habita em vós, vocês precisam crescer e precisam se alimentar do leite de Deus, original do Senhor, para que vocês possam crescer da forma correta. E aí eu trago o que ele diz aqui na segunda parte desse versículo: cresçam na graça e no conhecimento. Mas de quem? De Cristo Jesus. Às vezes a gente está na casa do Senhor, a gente cresce conhecendo mais do outro do que do próprio Senhor. A gente quer saber mais da vida do outro do que do próprio Senhor. E se a gente não tiver equilíbrio, a gente sai do propósito perfeito de Deus para a nossa vida. Quando ele diz cresçam,
na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, ele está trazendo algo interessante para nós. Percebam que o verbo está no presente ativo. Cresçam. Há uma constância. Cresçam. Que vocês cresçam hoje, cresçam depois, cresçam depois, cresçam depois. Ou seja, esse cresçam aqui dá um contexto de continuidade. Cresçam, ou seja, avancem. Continuamente, há uma constância. Aí isso me lembra Paulo dizendo: sejam firmes e constantes. Por que Paulo tem que usar essas duas palavras? Se ele podia usar só uma. Porque nem todo mundo que é firme é constante. São sinônimas, mas não são iguais. Vocês precisam ser firmes e constantes. Entendeu a diferença? Aí Pedro vai dizer: cresçam, ou seja, sejam constantes. Avancem sempre, conhecendo a graça e o conhecimento de Cristo Jesus. Então ele vai dizer: olha, conheçam mais do Senhor Jesus, pessoalmente de quem Ele é. E hoje na escola dominical a gente falava da comunhão, do relacionamento com o Senhor. Como é que está seu relacionamento com Deus? Como é que está seu relacionamento com Jesus? Teu crescimento espiritual com Ele, como é que está? O teu diálogo com Deus. A sua vida com Jesus se resume aos cultos de domingo? Ida e vinda? Ah, não, mas eu venho para o culto da terça também. Não, mas eu também venho para o culto de oração. Ok, mas eu estou perguntando da sua vida com Deus e não da agenda da igreja. Porque nem sempre você vem para a agenda da igreja. Porque você estuda, você trabalha, às vezes tem outras ocupações. Mas eu quero saber da tua vida com Deus. Como que está a sua comunhão com Deus? Você está crescendo na graça? E quando eu falo de crescer na graça, irmão, não é só de aproveitar o que a graça nos deu, mas é de conhecer aquele que nos fez andar na sua graça. Porque pela graça somos salvos, sim ou não? Isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas não basta saber que você foi salvo. Você precisa conhecer o Salvador todos os dias da sua vida. Eu comentava com as irmãs que eu ouvi uma frase interessante de uma jovem hoje à tarde, antes de vir para o culto, para a escola dominical. Eu estava assistindo a um programa que tem da Assembleia de Deus na televisão, né? Eu acho que é Culto no Lar, à tarde, né? Como era cedo, então eu fiquei assistindo e era uma família que estava sendo entrevistada, contando sobre andando com Deus em meio aos desafios, superando os desafios da vida. E aí o rapaz que estava no diálogo com ele, o presbítero lá, ele fez uma pergunta para o pai, para a mãe e para a filha. E aí eu achei interessante a resposta da menina, que ela resumiu o que a gente encontra muito na Bíblia quando fala sobre essa questão da nossa vida com Deus. Por mais que a gente saiba que isso é importante, por mais que a gente saiba que a gente pode viver isso, mas ela resumiu de uma forma tão simples e tão profunda que eu fiquei mais apaixonada ainda pela fala dela. Aí ela disse assim: na nossa vida com Deus, que ela ensina aos juniores também, e aí ela disse assim: só tem uma coisa que apresenta a nossa distância entre nós e Deus. Aí naturalmente a gente vai sempre pensar como as meninas responderam, não é o pecado, mas não foi nesse sentido que ela quis dizer. Ela quis dizer que a distância entre nós e Deus é apenas um ato de oração.
E eu achei assim a resposta curta, simples, mas profunda. Se a sua distância entre você e Deus é apenas um ato de oração, e não é verdade, irmão? Porque em qualquer momento, qualquer lugar que você inclinar o coração para orar, você está falando com Deus. Ou seja, não há distância, a não ser que eu faça isso. Porque Hebreus, conforme até meu irmão Adelson, e a gente falou esse mesmo texto, não foi lá na EBD, irmãos, adentrai-vos com ousadia no Santo dos Santos, porque o véu do templo já foi rasgado, nada me impede a não ser eu mesmo. Então não é Deus que fica distante de mim, mas eu posso ficar distante de Deus, mesmo tendo nome no hall de membros de uma igreja. Mesmo tendo dito que eu confessei Jesus como meu Salvador. Mas eu não conheço de com Ele andar. Eu não conheço de ter intimidade com Ele, de buscar a sua presença. Eu tenho tempo, hora e agenda para tudo, menos para debruçar o meu coração e entregar a minha alma ao Senhor. Nenhum sucesso nas suas conquistas, no seu trabalho, seja em que for, supera se a sua vida com Deus, no sentido de caminhar, for fracassada. A vida com Deus não é um fracasso, mas eu posso torná-la fracassada em mim. Então eu posso conquistar tudo, ter um bom trabalho, ter o dinheiro da renda que eu preciso todos os meses, ter inúmeros amigos, ter muita coisa, irmãos. Se você tiver com a sua vida espiritual fracassado em Deus, tudo que você fizer não passa de uma obrigação natural na sua vida, que você não desfruta. Você apenas trabalha. Agora, desfrutar enquanto trabalha com Deus muda tudo. Porque você consagra o seu trabalho a Deus. Você chama Ele para trabalhar com você. Mas você também não vai esquecer que mesmo com o seu trabalho, você quer descansar nele. E descansar em Deus é experimentar a graça de Deus. É crescer na graça de Deus. Como está o seu crescimento na graça de Deus? Você está correndo tanto que está esquecendo de experimentar a própria graça? Eita glória! Você pode estar tão ocupado que não está experimentando a própria graça. Você até vê os livramentos de Deus, que Ele é fiel. Você até vê o suprimento de Deus, que Ele é justo e misericordioso. Você até vê as coisas acontecendo nas suas mãos. Mas não esqueça de que você sente, ainda assim, vazios no seu coração. Esse vazio se chama não desfrutar da graça de Deus. Não desfrutar da presença de Deus. Como Ele de fato quer se revelar a você. E daqui até Jesus voltar, não substitua o privilégio da graça de Deus pelas suas tarefas. Às vezes, para termos que chegar num trabalho mais cedo, a gente faz de tudo, não é? A gente bota despertador 2 horas antes para perder a hora. Às vezes a gente dorme até pouco para isso. Vai para um passeio, a gente acorda rápido, se preciso for, dorme até com a roupa. É assim, não é? Fala mais, Na Jesus. minha infância, quando a mamãe dizia assim, ainda para Prata e boa viagem, a gente dormia pronto. Porque quando acordava, a gente já estava de pé, era criança, já estava de pé pronto para pegar e sair com a caixinha e ir embora para a Praia de Boa Viagem. É assim ou não acontece com a gente ainda hoje? Não?
Não, pastora, mas não durmo pronto, não tem problema, mas com certeza você vai cuidar de não acordar em cima da hora, sim ou não? Será que a gente consegue fazer isso para estar com Deus? Será que a gente consegue fazer isso para estar com o nosso Senhor porque o amamos? E não porque só precisamos dele? Quantas vezes a gente conseguiu entrar na presença de Deus para não pedir nada, mas só para estar com Ele? Só para chorar com Ele. Só para reconhecer as nossas fraquezas diante dEle. E só para apresentar o nosso caráter e as nossas dificuldades pessoais com Ele. E o nosso desejo de crescer e as nossas lutas. Ou até mesmo só para dizer, Senhor, eu quero só ficar com o Senhor calado, eu não quero falar nada. Eu só quero te ouvir. Qual foi a última vez que você viveu isso na sua vida com Deus? Mesmo que não tenha sido pela madrugada ou pela manhã cedo, não importa a hora. Não é sobre relógio, é sobre disposição do coração. Qual foi o último dia que você jejuou só para estar mais perto do seu Senhor? Sem ter que fazer 7 dias de campanha. Sem ter que fazer 1 mês para Jesus me dar vitória. A primeira vitória tem que acontecer na nossa alma dobrada diante dele. Vitória não é sobre o que Deus me dá, vitória é sobre o que Deus já me deu. Qual foi a última vez que você disse, Senhor, essa semana eu quero dedicar o meu jejum só para te adorar? Não quero pedir nada. Eu só quero agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Eu só quero reconhecer quem o Senhor é na minha vida. Mas se for para uma campanha de libertação, você faz até 3 semanas, 4. Porque é sobre interesse. Estás Mas ouvindo? muitas vezes a gente não quer sobre santidade. Olha aí. A gente não quer sobre ser alguém melhor para o Senhor. Glória a Jesus. A gente quer viver a graça, mas a gente não quer se dobrar à graça. Porque a graça não foi de graça. A graça custou caro. Verdade. Glória a Deus. Estar aqui, irmãos, não custou um dia de Jesus pisar na terra. Custou uma vida de entrega por nós. E muitas vezes a gente quer acessar lugares mais profundos e pedras mais preciosas no reino espiritual. Mas a gente quer fazer isso da nossa maneira. E aí Salomão já dizia lá em Provérbios 3, 5 e 6 que a gente deveria confiar no Senhor de todo o nosso Coração. e não se assegurar no nosso próprio entendimento, na nossa própria força. E ele nos ensina que mesmo você sendo capaz de fazer, não coloque Deus de lado nas suas habilidades. Porque o que você tem, só tem por causa dele. Eita. Estás O que ouvindo? você faz, só faz por causa dele. Glória a Jesus. Não existe eu tenho um talento, isso aqui não é de igreja, não. Existe um Deus que te deu para que o nome dele seja glorificado em tudo que você faz. Se é de cálculo, se é de som, se é de eletricidade, seja o que for. Senhor, eu estudei isso aqui, mas eu preciso que o Senhor me oriente para fazer. Trabalhe comigo. Faça comigo. Isso tem muito a ver em como está a sua espiritualidade com Deus. Isso não é sobre espiritualismo, isso não é sobre religiosidade. Isso é sobre vida com Deus. Aleluia. É como uma vez alguém disse assim: mas Deus me deu o meu dinheiro.
E eu vou ficar perguntando a Deus o que é que eu devo fazer. Eu disse, não, Ele me deu capacidade para você pensar. Foi. Mas é tão bom quando você pergunta a opinião de outra pessoa, não é? Por que não pode perguntar dele? Porque não é sobre Deus não te dar capacidade. É sobre você querer deixar Deus. Faça participação em tudo na sua vida. Então eu posso fazer sozinho, mas ainda assim, podendo escolher sozinho, eu ainda chamo ele para escolher. Bora lá, Jesus. É assim mesmo. Isso tem a ver com intimidade. Porque quando você vai com um amigo para alguma coisa, você não vai a opinião dele? É assim ou não é? Vamos lá, fulano, eu quero ver tua opinião. Aí parece que a gente está querendo ser espiritual demais, mas não é nesse sentido não. É sobre cada um que tem o seu relacionamento com Deus de forma saudável. Não estou falando isso de forma distorcida, mas de forma saudável. Você tem prazer em inserir aquela pessoa naquilo que você vai fazer. Acho interessante, às vezes eu fico doidinha. Porque às vezes eu pego cada caso complicado e eu digo, Jesus, aqui nem o estudo de Freud entra. Eu preciso do discernimento do Senhor, porque o negócio está complicado. Olha, realmente aqui é um novelo embaraçado. Quantas vezes eu entrei na sala do consultório com a mão na cabeça e eu dizia, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu não vou saber quem é essa pessoa hoje. Me ajude. Eu preciso que o Senhor me dê um ouvido mais profundo para entender esse caso, que o negócio é tão estreito que eu estou aqui tentando, pensando na sessão anterior e já estou assim, o que é que ele vai trazer hoje? Do negócio ser tão complicado. Mas quantas vezes eu não disse, Senhor, entre nessa sala comigo e sente aí. E me dê a direção. Porque eu preciso orientar essa pessoa dentro do que é necessário. E eu vou dizer a você, irmão, muitas vezes eu pude não lembrar do que eu estudei em sala, mas eu tive um discernimento que Deus deu para resolver a situação. Glória a Deus. E eu saía de lá e eu dizia, Jesus, só o Senhor para fazer um negócio desse. Porque nem eu me lembrava desse nome, porque é tanta coisa na cabeça, tanto estudo. Mas eu sei que nisso aqui não foi o que eu estudei não, Jesus. Tinha que ser o Senhor. Porque eu acho que até se Freud tivesse aqui, ele não ia conseguir dizer. Mas o Senhor orienta. Amém. Então a gente precisa entender que esse crescimento da graça não é só sobre uma vida espiritual isolada da igreja, é sobre uma vida com Deus. Então quando Pedro, ele traz essa orientação para o povo, ele sabia o quanto que ia acontecer depois até Jesus voltar, e se os crentes não tivessem uma fé saudável e firmada de andar com o Senhor, eles iam esmorecer. E aí ele diz, cresçam nessa graça e cresçam no conhecimento, ou seja, tenham vida relacional com Jesus e a palavra dele. É com Deus a palavra e a palavra de Deus. É isso que o texto diz, graça e conhecimento. Muitas vezes a gente tem muito conhecimento, mas não conhece o Deus da palavra. E aí fica desequilibrado. Aí você se torna um cristão, como muitas religiões dizem, eu tenho Jesus no meu coração, a minha religião também fala de Deus. Eu não estou perguntando se a sua religião fala de Deus. Eu quero saber se você conhece a Deus. Olha aí. Se você anda com Ele. Se você conversa com Ele. Porque aqui eu não estou falando de coach, eu não estou falando de palestra motivacional, eu não estou falando de levantar a sua emoção. Eu estou falando da palavra que transforma o homem. Aleluia. Que foi capaz de penetrar entre a alma e o espírito do homem. A única capaz de atravessar e discernir as intenções do coração. Glória a Jesus. Porque aquilo que muitos podem não me motivar, ela é que me motiva. Glória a Deus. Porque ela não é qualquer palavra, ela é a palavra de Deus. Então, se a gente não tiver firmeza no Deus da palavra e na
ser levado por qualquer vento de doutrina. A gente vai ser levado a esmorecer na fé. E aí a gente vai esquecer da premissa principal, que é crescer. Crescer nessa graça e nesse conhecimento. E Pedro vai assegurar em quem deve ser esse crescimento. Deve ser em Cristo Jesus. Porque só nele existe uma espiritualidade saudável. E aí, eu comecei a pesquisar então o que acontece para a planta não crescer. O que acontece para a planta adoecer? Porque se é para ter saúde, a gente tem que ter cuidado para não ficar doente. Sim ou não? Sim. Então, se a gente está trabalhando, crescer em Jesus e desenvolver uma espiritualidade saudável, eu preciso entender o que não me deixa saudável. Quer ver um exemplo? Todo mundo que às vezes está um pouquinho acima do peso e diz assim, eu preciso perder mais peso. Tá certo? Eu. Aí diz assim, mas eu vou fazer dieta do meu jeito. Não dá certo. Aí, não, eu vou tirar o macarrão. Não, eu vou tirar o açúcar. Não, eu vou tirar o doce, eu vou tirar isso, vou tirar aquilo. Aí você começa a fazer do seu jeito, não é verdade? Você é seu próprio nutricionista. Seu próprio nutricionista. Aí, como eu vou lá para o nutricionista para passar dieta para mim, para eu comer isso aqui, depois eu ficar doente, né? Acontece muito disso. Vou fazer um jejum intermitente que aparece lá na internet, aí você faz hoje, não faz amanhã, quando você pensar que nas suas taxas está assim. Por quê? Porque quem conhece a área é que vai nos orientar do tipo de peso, de coisas que a gente precisa para o organismo. Aí a gente diz, não, eu vou tirar isso, vou tirar aquilo. Daqui a pouco a gente está sentindo tontura, a pressão baixa, a pressão sobe, a gente não dorme direito, aí vai dizer é o inimigo querendo me derrubar. É ou não é, irmão? É, mas não é. Às vezes você tira uma proteína, que você não pode cortar tudo e nem pode botar tudo. Aí você tira uma proteína aqui e bota outra coisa lá. Não, vou comer só verdura, aí não vou comer mais nada, eu virei vegetariano. Verdura é muito bom, é. Mas para o seu corpo, é essa estrutura que dá conta? Não. Entendeu? Aí você faz do seu jeito. Aí, em vez de você ficar bem, você arruma uma doença. Quando pensar que não, você é socorrido, está passando mal. Quando faz os exames, as taxas estão tudo desencontradas, potássio lá em cima, proteína lá embaixo, infecção, toda da coisa. Aí você diz, o médico só arruma doença para mim. A gente é que quer fazer as coisas do nosso jeito. Assim é na nossa vida espiritual. A gente quer fazer tudo do nosso jeito. E esquece que a receita está na Bíblia. Eita Deus, é verdade. É ela quem nos orienta e diz como a gente tem que fazer. É ela que nos orienta como é que a gente cresce na graça e no conhecimento. É verdade. Aí você quer comer de tudo. Mas hoje um hambúrguer, amanhã, um hambúrguer depois da manhã, um hambúrguer depois, é só um hambúrguer. É só hoje. É só hoje, é só um hambúrguer. Eita Aí vai, é Deus. só um sorvetinho hoje, é só não sei o que hoje, aí amanhã de novo, é amanhã. E aí quando pensar que não, esse seu só hoje nunca chega no limite. Você faz tudo do jeito. Eita Deus, revela o resto, Jesus. Glória. Mas você não procura ajuda assertiva, sabe por quê, irmão? Eita Porque Deus. quando a gente procura ajuda assertiva, a gente tem que mudar o hábito. É verdade, Jesus. A gente tem que mudar a rota. É como você está com um problema emocional. Você engole. Vou não, amanhã eu estou melhor e eu vou tomar remédio do doutor. Engole. Quando pensar que não, você apaga e acorda onde? No hospital. No hospital. Ou no cemitério, não acorda mais. Exatamente. Pois é. Sabe o que significa isso, irmão? Orgulho. Falta de autocuidado consigo mesmo. Olha aí.
Ela não estava ontem não, viu, irmão? Isso faz parte da mordomia cristã. Cuidar da mente, do corpo, do espírito e da alma. Aí você vai para todo tipo de médico, mas aí quando precisa do médico emocional, você diz, não, porque é do diabo. Então quem deu a mente foi o diabo, irmão? Não. E aí, isso me lembrou muito, como eu fiquei assim, maravilhada com os cuidados de Jesus. A gente está estudando a cruz de Cristo, na lição. Não cheguei nessa parte hoje, mas na pesquisa que eu fiz, tem um médico falando sobre a análise da morte de Jesus. A gente deve estudar isso um pouquinho mais para frente. E aí ele começa a falar, todo mundo fala da morte física de Jesus. E faz todo sentido. Mas aquele homem trouxe uma abordagem que eu fiquei assim tão maravilhada, eu comecei a ficar assim com meus tic-tac, pensando um monte de coisa na minha cabeça. E ele disse assim, ninguém fala do excesso mental de Jesus. Do quanto o cansaço mental que Jesus teve, a perturbação pelo medo, pelo peso do pecado da gente, pela agonia do Getsemane e a angústia, foi por causa do processo mental de Jesus que ele suou sangue. Não foi por causa do corpo. O corpo foi o último estágio da cruz. O que fez Jesus gerar sangue no suor foi a pressão psicológica. Jesus já começou a morrer mentalmente. E aí eu fiquei, Senhor, tenha misericórdia. Aí eu comecei a me lembrar das vezes em que eu estive atribulada mentalmente. Se para mim foi difícil sem carregar o pecado dos outros, imagine Jesus para carregar o pecado do mundo inteiro. Eu parei assim na mesa e eu fiquei assim, acho que uns 10 minutos, você como eu não percebeu. Uns 10 minutos assim, eu parada, eu disse, sangue de Jesus tem poder. Não é à toa que Jesus fala na Bíblia, cuide da sua mente. Cuide do que você guarda no coração. Aí o nosso querido Salomão já vai dizer lá em Provérbios, de tudo que tu tens que guardar, guarda o teu coração, porque deles procede os caminhos da vida. Ele está falando do cuidado com a alma, o que entra, o que fica e o que sai. Quando ele guarda o coração, a gente faz o contrário, a gente guarda no coração. Estás ouvindo? A gente não guarda o coração, o que não deve, né, para proteger. Aí o que a gente tem que guardar no coração, a gente não guarda. A gente guarda no coração o que prejudica. Chega um momento que um dia estoura. Aí você adoece. Aí você diz, eu quero servir ao Senhor com muita força, com muito vigor, mas não se cuida. Irmã, ore por mim para Jesus me dar muita saúde. Ok, vamos orar para Jesus te dar saúde, mas como é que tu está cuidando da tua saúde? Eu quero que Deus me dê dons espirituais, visão espiritual. Eu quero que o Senhor me dê assim, talento, dom do ministério. Eu quero servir no reino. Tá, e como é que está a tua vida espiritual? Quer tudo isso, mas está disposto a seguir a receita da palavra? Quer ter mais saúde física e mais saúde mental? Você está cuidando da sua saúde? Porque tudo que a gente quer avançar, irmão, alguma coisa a gente vai ter que deixar para trás. Eu estava lembrando dessa palavra, me lembrando de um fato que aconteceu comigo para eu entrar na finalização da planta adoecida. Estava lembrando que há mais ou menos 13 anos atrás, 14 anos fez ontem, dia 2 de novembro. Há 14 anos atrás eu tive que tomar uma das decisões mais difíceis da minha vida. Pense numa decisão difícil para mim. Mas era a decisão que eu sabia que eu tinha que tomar e que Deus já tinha falado que eu precisava tomar aquela decisão. E eu tinha que fazer, e eu ainda empurrei aquilo 6 meses da minha vida. Porque eu dizia, não, é coisa da minha cabeça. É nada, não é isso que Deus quer que eu faça, não. E eu ficava engolhando, chegou um tempo que o negócio apertou tanto, eu disse, não, eu tenho que fazer isso mesmo, Jesus. Não digo a ninguém que espere tanto tempo. Mas sabe o que foi que eu me lembrei?
é que para a gente crescer em certas coisas e para você ir para um próximo passo, ir para um próximo nível no propósito de Deus, vai ter sempre momentos que você vai ter que romper com alguma coisa. Você vai ter que sair de algum posicionamento. E muitas vezes isso vai ter que doer. Porque não tem como avançar carregando a mesma coisa. E às vezes é difícil para a gente abrir mão. Porque a gente gosta de estar, de fazer, de realizar. Mas às vezes, Deus vai ter que fazer a gente romper. Às vezes é romper com um hábito. Às vezes é romper com uma amizade. Às vezes é romper com alguma questão profissional. São tantas coisas. Porque tudo isso requer posicionamento. Ou você vai aprender a confiar em Deus, ou você vai continuar confiando na sua força. E às vezes a gente diz, eu preciso fazer, eu tenho que ir, eu tenho que fazer. E quando você menos espera em alguma situação, você tem que parar. E às vezes Deus já está falando com você, orientando você, alertando você, não vá por aí, não faça assim. Corrija esse caminho e você insiste, até que um dia Deus tem que deixar você vivenciar aquela dor. E aí eu lembrei, Senhor, 14 anos atrás, eu tive que tomar uma decisão muito difícil para mim, sem saber o que fazer. E todo mundo que me perguntava dizia, tu vai fazer o quê? Eu dizia, não sei. Eu só sei que eu tenho que fazer. E eu me vi feito Abraão, sai da tua terra, vai para a terra que eu te mostrarei. E eu já passei várias situações em que Deus disse, faça assim, e eu dizia, mas eu vou fazer o quê? Eu tinha que confiar na direção que vinha. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, eu chorei muito, mas foi melhor obedecer do que sacrificar. Foi melhor fazer, foi melhor decidir do que sacrificar. E eu vejo os frutos do que eu fiz há 14 anos atrás. E sempre muito grata por tudo que eu vivi dos 14 anos para trás. Mas eu dizia, Senhor, se eu não tivesse te obedecido dolorosamente lá atrás, eu acho que eu não teria vivido tudo que eu vivi depois disso. E hoje eu estou aqui, vivendo outras dores, outros momentos de crescimento. Mas eu lembrei claramente ontem, eita Senhor, 14 anos tu me removesse de um lugar, sem me dar uma direção, sem me dizer o que eu tinha que fazer, e eu tive que confiar na tua palavra. Eu estou vivendo dias hoje com as mesmas sensações. Tem coisas que eu não sei o que é que eu tenho que fazer, mas eu estou seguindo a direção de Deus. E quando eu olho para trás, eu lembro que o Deus que estava comigo há 14 anos atrás é o mesmo que está comigo hoje. E que vale a pena obedecer à direção de Deus. É melhor perder um emprego, perder um contrato, perder um amigo, perder o que for preciso para que você ganhe com Deus. Talvez você esteja se questionando a algo que você sabe que precisa resolver, mas não quer resolver porque dói. Porque muitas vezes a dor não é da decisão, é do orgulho de se render à situação. Estás ouvindo? Mas é melhor pegar o nosso orgulho e colocar assim no altar e dizer, Senhor, eu não sei como fazer, mas eu sei que eu preciso fazer. Mas tem uma coisa, eu não quero mais o meu coração na minha decisão. Eu quero o meu coração nas tuas decisões. Glória a Deus. Porque vai chegar um momento, irmão, que ou você confia em Deus ou você confia. E é necessário experimentar o processo da fé. É necessário, às vezes, experimentar o processo da porta fechada.
Mas ninguém quer passar o que Paulo passou para dizer o texto. Mas às vezes é necessário. E não é porque é Deus que vai fechar a porta, não é porque é Deus que quer que eu passe nesse plano, não é isso não. É porque simplesmente Ele vai te ensinar a viver um outro nível com Ele. Decidindo com Ele. Só que com cada pessoa de forma diferente. Então, é necessário ter uma fé amadurecida. E amadurecer a fé não é fácil. Ser um cristão maduro com fé não é fácil. Porque não é sobre a minha força. É sobre o meu posicionamento. E posicionamento dói. Se posicionar dói. Que a primeira coisa que você vai posicionar é o seu eu. E posicionar o eu é difícil, irmão. Porque posicionar o eu é tirar você do centro e colocar Deus. Ou vice. Posicionar é você dizer assim: eu tenho que ouvir mais a direção de Deus nisso aqui. E eu preciso fazer o que cabe a mim, porque Deus vai fazer o que cabe a Ele. Não espere Deus fazer aquilo que é sua responsabilidade. Ele não vai fazer. É sua responsabilidade, é você que tem que fazer. É você que tem que decidir. É você que tem que abrir mão. É você que tem que ir atrás. É você que tem que buscar. Deus vai fazer a parte dele. Certamente Ele não falhará. E então, quando a gente quer crescer em Jesus, a gente também tem que abraçar os desafios do crescimento. E para terminar, quando a gente não se permite viver nesse crescimento, para ter uma fé amadurecida e uma espiritualidade saudável, veja, não é uma espiritualidade perfeita, é uma espiritualidade saudável. Se não tivermos, teremos uma vida espiritual doente. E aí eu fui lá pesquisar características que faz a planta adoecer. Aí vem cá, algumas de suas extremidades, como a folha, fica seca por falta de luminosidade, falta de nutriente, determinados micro-organismos, como fungo, fica na planta, agindo como predadores. Ele perde sua energia vital, ele se afoga com excesso de água, ele sofre ataques de pragas, a ausência da água suficiente, a ambientação errada e o lugar onde o vaso com a planta está. Tudo isso pode adoecer o desenvolvimento da planta. E o que é que isso tem a ver com a nossa vida? Quando nós não estamos crescendo na fonte que é Jesus e nos alimentando da forma certa, que é a sua palavra, a gente vai andar junto de muitos predadores. Vai ser muito fungo dentro da gente. É muito micro-organismo destruidores. Para matar a sua fé, para destruir a sua esperança, Glória a Deus. para fazer você se infiltrar em um peso espiritual que vai fazer você ficar extremamente cansado, sem força para orar, para ler a Bíblia, para buscar, para ler o livro, não cresce. A capacidade de leitura fica menor do que já era. Não gosto de ler. Se você soubesse o quanto ler é importante, estimula o seu cérebro, evita você de ter amnésia com mais facilidade, demência e Alzheimer. E se você ler a Bíblia, é melhor ainda, porque você alimenta seu espírito e a sua mente. Se você ler pelo menos 2 livros por mês, em um ano, você tem a capacidade de ter lido o que você lê num curso universitário de 4 anos. Tudo isso acontece pelo desenvolvimento do seu cérebro, a capacidade plástica que o seu cérebro tem. Quanto mais você aprende, mais ele vai se abrindo. E você vai gerando capacidade de aprendizado. Isso é em qualquer idade. Então, tudo isso faz parte do seu desenvolvimento. E aí você, às vezes, se paralisa em uma coisa, mas quer chegar aqui. Você está aqui no raso e quer chegar aqui, e não quer descer para o profundo. Porque descer para o profundo é mergulhar primeiro dentro de você mesmo. Para que mergulhando dentro de você, você descubra quem você é
e mergulhando dentro de você, você descubra quem Deus é em você. Eita glória. E é preciso mergulhar na graça. É preciso mergulhar no conhecimento. Para que tudo isso comece a trabalhar a nossa vida. Que a gente não se permita sermos contaminados pelos micro-organismos do sistema. Que a gente não seja contaminado pelas pragas que vão surgindo para contrariar a palavra de Deus na nossa vida. Não seja contaminado pela praga do remorso, do ressentimento, da falta de perdão, da arrogância. Não deixe que esse micro-organismo do orgulho, da vaidade, da autossuficiência seja maior do que a presença de Deus. É preciso que a palavra de Deus nutra a nossa vida da forma correta para matar essas pragas que rodeiam a nossa alma e que rodeiam a nossa fé. Precisamos de nutriente, nem a deficiência dele, nem o excesso dele, mas o nutriente com equilíbrio. Para a gente ter uma mente e um espírito domável pelo Senhor. Cresça, se desenvolva, avance. Na graça daquele que é o autor da fé, que é Jesus. No conhecimento da pessoa que é Jesus. Precisamos crescer em Cristo. Para não viver uma vida adoecida, mas ter uma fé saudável. E para isso, a gente precisa reconhecer quem Cristo é, quem Ele me tornou, quem eu sou nele, e assim como as plantas que precisam da luminosidade, do sol, da água, do adubo, de cuidados para não adoecer, e se caso estiver doente, poder receber esses nutrientes para reviver, nós precisamos da palavra de Deus, que é a nossa lâmpada, conforme o Salmo 119, 105, ela é o nosso adubo. A nossa vida de oração, que é a comunhão com Deus, que é a fonte de vida, conforme João 4, 17, 13 e 14. Da dedicação no serviço do reino, com a motivação correta, conforme o Salmo 102, servir ao Senhor com alegria. Crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus até que Ele venha, é ter uma espiritualidade saudável, mantendo a vida focada em Jesus. Navegue na presença de Deus, como você navega no oceano. Quer acessar as profundidades daquilo que Deus tem para você na sua vida pessoal, espiritual, emocional e no seu dia a dia? Navegue no oceano das Escrituras. Navegue na espiritualidade com o Senhor. Cresça na graça e no conhecimento, para que você vá com Ele mais fundo do que um dia onde você esteve. Que Deus nos abençoe. Curve sua cabeça. Eu quero pedir a Isabelle que cante um louvor, que eu pedi a ela que separasse. Eu queria que você ficasse de pé e que esse louvor